Estamos de volta com Política Cruzada, o nosso último bloco, e o tempo está voando, né? Então já vou rapidamente aproveitar aqui a questão. Doutor Arnaldo, o senhor acredita que a questão deve se pacificar nos próximos dias? O Supremo deve puxar esse assunto para ele decidir, porque as liminares continuam pipocando. Sexta-feira mesmo, no fim da tarde, saiu mais uma e no transcorrer do fim de semana, provavelmente outros virão, a semana que está começando. O Supremo vai puxar isso para a responsabilidade dele? Olha, seria o melhor caminho, né? Até para que a gente possa ter aí uma tranquilidade do ponto de vista da Justiça Federal e do comportamento da Justiça Federal em todo o país. Nós já tivemos duas liminares concedidas em estados diferentes, com fundamentações diferentes, nenhuma delas com nenhum argumento jurídico plausível, e isso, de certa forma, vai desacreditando a Justiça Federal. As duas foram suspensas pelos tribunais regionais federais competentes, e acredito que em virtude disso, se os argumentos forem os mesmos, já a própria extensão das decisões aí em relação a isso. Agora, o Supremo, como esse caso também já chegou ao ministro Gilmar Mendes, já está, vamos dizer assim, tramitando no âmbito do Supremo Tribunal, seria o melhor caminho que o Supremo se manifeste o mais rápido possível, porque aí sim nós teremos uma regularidade ou uma isonomia de posicionamento do Poder Judiciário como um todo. Doutora Adelino, a questão, a gente até falou no início, o senhor citou sobre isso, foi uma decisão política do governo, porque, né, embora tenha aí uma questão jurídica encaminhada, mas tem uma decisão política. O governo pode fazer isso, não há nenhuma regra que quebre. Mas aquele argumento de que o governo errou, cometeu um crime de responsabilidade ao obstacularizar a justiça, pegando o ex-presidente, tornando ele ministro. O senhor entende que houve mesmo esse crime que foi argumentado? Não entendo de modo nenhum, né? Eu acho que esse crime não houve, e isso é uma questão, volto a dizer, estamos falando aqui, o cidadão compreende isso, né? Existem questões técnico-jurídicas, existem questões políticas, a rigor. As questões políticas se resolvem politicamente, né? O próprio cidadão tem autonomia, cada vez mais, para interferir nas decisões políticas desse país. Mas tecnicamente, juridicamente, não. Está na alçada da presidência da República, é um ato que lhe compete, é um ato exclusivo, está previsto no texto constitucional, não é? Então, tecnicamente, não há esse impedimento. Dizer que daí há um crime de responsabilidade, eu acho que já entra na mesma celeuma, na mesma quantidade de fatos e alguns factóides que levantaram nas últimas semanas para justificar medidas mais incisivas por parte do Poder Judiciário brasileiro ou por parte, muitas vezes, até do Congresso Nacional. E aí me preocupa, não é? Quando uma situação como essa, que eu acho, claro, né, respeito às opiniões contrárias, mas eu acho que a comunidade jurídica do Brasil, em relação ao ato, tecnicamente falando, ele não tem impedimento nenhum, ainda que, como o doutor Arnaldo colocou um pouco antes, há toda uma discussão da moralidade que é preciso verificar melhor os fundamentos disso, por onde passa, por onde não passa. Mas nós estamos numa situação muito complicada, porque essas expressões são expressões muito abertas, sabe? Quando se fala em moralidade pública, interesse público, né? Então, me preocupa muito, porque nós estamos falando muito de interesse público nesse momento. O próprio juiz Sérgio Moro falou do interesse público em divulgar as informações. Mas esse interesse público, ele os nunca governantes foi... precisam saber o que os governantes pensam e Exato, fazem. sim, eu acho que é importante, ninguém está negando isso, o cidadão tem que saber isso mesmo. Mas parece que nesses últimos dias o interesse público foi alçado à condição de um meta-princípio, uma meta-norma no direito brasileiro em relação, por exemplo, a direitos fundamentais em geral. Não estou falando especificamente do ex-presidente Lula, não. Estou falando em relação à questão da quebra de intimidade, a questão de se divulgar imagens, falas, né, no ambiente privado, a toda a sociedade brasileira, né, como bem colocou o doutor Arnaldo, tratando de questões, inclusive, que não interessam a ninguém, a não ser se tivesse mesmo aquelas questões que envolveriam fatos que, em tese, seriam de crime. Então, não vejo de modo algum essa questão. Entendo, né, que questões políticas devem ser resolvidas politicamente. Volto a dizer, nós talvez já avançamos um tanto considerável nesse país, nesse processo de redemocratização, que está crescendo, tem sido contínuo, que neste momento não pode ter um retrocesso. Se me permite dizer, me preocupa também, nessa perspectiva, achar que este fato é um fato que se merece ser olhado, né, sob esse viés. Cometeu um crime aqui, cometeu um crime ali. Nós também estamos tendo suspeitas, né, de irregularidades,
ilegalidades cometidas no curso dos processos que o Ministério Público não tem dado a devida resposta. Então, por exemplo, nas delações premiadas, outros de outros partidos foram citados e caberia o juiz ali encaminhar os autos ao Ministério Público. Então, o cidadão tem que saber, o juiz encaminhou, o juiz foi parcial ou foi imparcial? Ou está tendo um tratamento seletivo da Operação Lava Jato? Porque se está tendo um tratamento seletivo, isso vai virar público um tempo e, ao final, o próprio cidadão vai ficar, de novo, com a sensação que foi enganada. E isso tem um custo muito alto. Então, me preocupa isso nesse sentido. Está tendo um tratamento seletivo? Aquele funcionário da Polícia Federal que vazou com as informações, ou aquele delegado, ele está respondendo um processo administrativo quanto a isso? Porque isso, sim, também é uma ilegalidade. Então, me preocupa usar, muitas vezes, expressões, ou situações, ou pseudo-ilegalidades técnico-jurídicas e justificar toda uma conturbação, né, social nesse sentido. Eu acho que o cidadão, ele vai ter oportunidade, espero eu, né, nesse momento de convulsão isso não aparece tanto, mas ele vai ter oportunidade, assentadas as paixões, olhar com um pouco mais de cuidado e saber, não, foi um julgamento imparcial, não houve seletividade, porque se isso não se confirmar, eu acho que perdemos todos nós. Nesse caso, tinha sigilo para a operação, em parte, porque tinha autoridades envolvidas. Agora eu vou apimentar um pouquinho, né? Já que eu sempre tenho dito aqui que a corrupção tem acontecido Sim. em vários partidos, ou quase que na sua totalidade, lembrando que partidos têm pessoas boas, honestas, que trabalham, que fazem por merecer o voto. São Paulo, no escândalo do metrô, de corrupção no metrô, está em sigilo até hoje. Por que se mantém o sigilo lá, doutor Reinaldo? Essa pergunta inclusive, totalmente pertinente com o que aconteceu, né? Não é normal que um magistrado simplesmente interrompa as interceptações e já declare de imediato, com tanta celeridade, com tanta rapidez, né, a divulgação e a quebra desse sigilo das interceptações. Nós temos que entender, e há inclusive doutrinadores que entendem dessa forma, de que as interceptações elas servem então somente ao processo. O sigilo ele deve permanecer ali enquanto durar o processo, porque o processo continua sigiloso. Mas qual a hora que pode se quebrar isso? De acordo com a necessidade de que se leve a informação para o cidadão de um modo geral. O que o professor Adelino colocou ali de forma muito correta é de que qual que foi o objetivo realmente de se colocar a público. Nós não defendemos de forma alguma que tem que se esconder algo, nós estamos aqui mais uma vez reafirmando a discussão técnica do caso, e o exemplo que você trouxe aqui é importante. Por que outros processos o sigilo permanece? E mais, eu tenho absoluta certeza aqui de que outras interceptações estão em curso. E será que todas as outras interceptações da Lava Jato vão ser colocadas a público? Todas as outras interceptações já realizadas também serão franqueadas ao público? Porque não foi tão somente essa interceptação de um processo que está indo para a sua 25ª etapa, né? Então, essa em específico me parece muito mais uma reação pessoal do magistrado, que diante da nomeação do ex-presidente como ministro, ele reagiu bom, eu vou revelar agora tudo que estava sendo interceptado aqui, porque o país não pode ficar sem saber dessas conversas que só eu aqui, enquanto magistrado, estou tendo conhecimento. Ao que me parece, foi muito mais num caminho nesse sentido, e aí voltamos ao ponto inicial de que ao magistrado cobra-se dele a imparcialidade, o equilíbrio, né, agir de acordo ali com o interesse do processo que ele conduz. Então, não é, novamente, fazer defesa de A ou B, de quem que é o político ou qual a autoridade pública que está sendo processada. Eu quero aqui também, antes de terminar o nosso tempo, registrar que o Brasil está vivendo tudo isso também graças a esse processo democrático que evolui, a liberdade de imprensa que é cada vez maior e também a autonomia dessas instituições de investigação, como a Polícia Federal, o Ministério Público, que tem hoje total e ampla autonomia para investigar quem quer que seja, para ir a fundo nessas investigações e levar à condenação de várias autoridades, né, de alto escalão, como aconteceu no caso do Mensalão. Bom, nosso tempo está finalizando, mas eu vou estourar um pouquinho só para dizer o seguinte, olha,
Do ponto de vista da imprensa, e aí eu estou aqui enquanto representante da imprensa, é de fundamental importância que a gente tenha acesso à informação. Eu não entendo, às vezes, o porquê da necessidade de se colocar sigilo em determinado processo e não pôr em outro. Ou põe em tudo ou não põe nenhum, né? Mesmo que haja uma autoridade envolvida. E que tudo isso que se causou na semana que passou, o juiz Moro pode ter errado, e se errou ele precisa pagar por isso, mas ele conseguiu mostrar as entranhas da coisa. E isso ajudou, pelo menos nesse exato momento, a se pensar num país melhor para daqui 2 anos, para daqui 5, para daqui 10 anos. Para a gente finalizar, vocês divergem da minha opinião ou vocês concordam com algumas vírgulas em alguma coisa? Eu coloco um senão, né? E agradeço aqui o convite, já que estamos encerrando a nossa conversa. Porque eu entendo que há, sim, tudo isso que você falou, isso tem que ser garantido, mas o meio termo é necessário, né? E o meio termo pede um equilíbrio. E o equilíbrio é a mesma conduta para um lado e de outro. Então, sim, vivemos, né? Longe de mim colocar reparo no que o doutor Arnaldo colocou, que bom que ele levantou essa questão. É um processo democrático? Um processo democrático pressupõe um equilíbrio no tratamento de qualquer que seja. E é isso que tem me causado uma certa precaução, um certo receio. Não usaria a palavra temor, é um pouco cedo. Espero que os próximos dias não troquem aqui minha palavra de receio para temor. Sei que a imprensa tem o caminho dela, mas também tenho olhado com uma certa preocupação, sei dos limites aí da imprensa no Brasil, se é escrita, se não é, mas com uma certa preocupação a escolha de determinados assuntos para se colocar mais holofotes e outros menos. Eu quero apenas, sim, complementar, Rick, não sei se vou divergir, mas assim, o sigilo nos processos judiciais, eles têm ali, na própria legislação, os casos em que permite o decreto do sigilo. O sigilo ele vem para preservar, muitas das vezes, outros direitos. Numa determinada interceptação, por exemplo, pode ser que aqueles que estão sendo interceptados venham a revelar ali questões de intimidade, questões da vida pessoal, questões de vida financeira, que não merece a exposição a todos, mais restrito ao âmbito do processo. Questões que muitas vezes envolvem menores. Então, isso vai para a proteção de outros direitos. Não é um sigilo para que aquilo não tenha conhecimento ou que ninguém fique sabendo, não é nisso. É porque ele fique restrito ali às partes do processo. E ali nós temos o Ministério Público que age como fiscal da lei, nós temos magistratura, nós temos advogados, todos os envolvidos têm acesso ao processo. Agora, há informações, às vezes, num determinado processo, quando há a quebra de um sigilo bancário, por exemplo, vem todas as informações de uma empresa que muitas das vezes não são as informações simplesmente inerentes ao processo. E se você divulga tudo aquilo, nós tivemos nesse caso aí, por exemplo, os números de telefone divulgados, tanto da Presidência da República como do ex-presidente Luiz e dos advogados. A divulgação nacional dos números de telefone dessas autoridades envolvidas. Bom, nosso tempo estourou, eu tenho certeza que eu vou convidar os dois para voltarem aqui numa outra oportunidade para a gente falar um pouco mais. E só lembrando, o rito do processo do impeachment da presidente Dilma, que está sendo analisado pela Câmara dos Deputados, já começou na sexta-feira e continua nessa semana que se inicia amanhã. E provavelmente será o assunto da semana que vem. A gente se encontra no próximo domingo. Até lá. Obrigado, doutor Adelino. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado.